Olha, eu não sei vocês, mas quando o assunto é imposto de renda, já surgem várias dúvidas na minha cabeça. É um assunto complicado, mas muito importante e sério. E a Mônica tá com um problemão desses, né, Mônica? Me conta, o que aconteceu? Em 2015, eu passei o prazo de fazer, né, a declaração, aí fui multada, paguei a DARF, a guia recolhida que eu tive. Eles dizem que o valor apresentado pela empresa não condiz com o papel que a empresa dispõe, do que é o extrato, né, anual. E aí, não tá batendo os números, é isso? Não bate, dá diferença de centavos. Diz que a empresa digitou alguns centavos diferente do seu papel. Você já tentou conversar com a empresa? Já, eles alegam que está correto, que eles digitaram o valor correto, que é alguma incompatibilidade de sistemas, enfim. Quando eu tive na Receita, eles falaram assim, a Receita Federal ela não vai atrás de ninguém, a pessoa que tem que vir atrás dela. E aí a gente tem até o prazo de 2 anos para pagar, de 2 a 4 anos. Foi essa informação que eu tive no funcionário na época, não sei se está correta, né? Bom, então nada melhor do que um contador para a gente ajudar a Mônica nesse caso, né, Nivaldo? E aí, no caso da Mônica, o que fazer? Que ela está tendo problema com a própria empresa, né? Bárbara, é o seguinte, o funcionário, ele é retido o imposto de renda na fonte, o patrão tem que entregar para ela até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte uma declaração, um informe de rendimentos. Com o informe de rendimentos, ele entrega para o funcionário. Para a Receita Federal, ele tem que entregar uma obrigação acessória chamada Declaração de Imposto de Renda na Fonte, DIF, onde ele informa quanto ele pagou e quanto ele reteve de imposto de renda na fonte. Talvez no caso da Mônica não aconteceu isso. No caso da Mônica, ele deve ter entregue o informe de rendimento e não entregou a declaração de imposto de renda na fonte, não entregou a DIF. Ela pode procurar obter um certificado digital, pessoa física, e ela vai no site do ECAC, da Receita Federal, e ela procura saber o que a empresa informou que pagou para ela e quanto reteve de imposto de renda na fonte, para conferir com o informe de rendimento o que ela declarou para a Receita Federal. E aí só depois de tudo isso ela vai conseguir ter a restituição? Sim. Só depois dela passar por todo esse processo? Exatamente. E se ela não conseguir essas informações, eu recomendo que ela recorra ao judiciário. E acontece, é uma situação comum, esse caso da Mônica acontece com bastante gente hoje? Sim, muitas empresas, quando chega uma situação financeira complicada, eles começam a parar de recolher os impostos, né? Começam com os impostos sobre faturamento, aí são as obrigações trabalhistas e entra aí os impostos retidos na fonte, que é a apropriação indébita, né? E eles não recolhem mesmo, as empresas não recolhem imposto de INSS sobre folha de pagamento, a Previdência Social, retido sobre folha, o imposto de renda retido na fonte. Isso é crime, né? Crime de apropriação indébita. E no caso das pessoas que são isentas para declarar o imposto de renda, né? Tem até um teto de valor, até R$ 1.900. Você acha que tem que ter uma atualização nessa tabela de isentos? Como que é? Eu entendo que todo cidadão seria obrigado a declarar o imposto de renda, né? Isso, você vai fazer um crediário, você vai fazer um cadastro, o pessoal pede a declaração do imposto de renda. Agora, quem ganha até R$ 28 mil de rendimentos tributáveis por ano não é obrigado a declarar imposto de renda. Tributáveis, trabalho assalariado, honorários, rendimentos isentos de aplicações financeiras, isentos de não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, até R$ 40 mil também não é obrigado a declarar. Então, é muito simples a declaração de imposto de renda. Você entra no site da Receita, baixa o programa, você pode fazer até no teu smartphone, né, na internet. Mas você acha que falta uma atualização nessa tabela aí? Você acha que quem ainda ganha menos tá dando problema? O governo não atualiza há muitos anos a tabela de imposto de renda. Então a gente fez os cálculos aí matematicamente, ela está defasada, chega a cerca de 70%, 80%. Então o que acontece? Pessoas que nunca pagaram imposto de renda na fonte, elas estão pagando, começando a pagar, porque o salário aumenta e a tabela fica congelada, então o índice, aquele valor mínimo sem retenção, ele é atingido e eles começam a pagar. Até pouco tempo, meus funcionários estão reclamando, eu nunca paguei imposto, agora estou pagando imposto de renda na fonte. Então está atingindo a grande maioria dos trabalhadores assalariados desse país. E para aquelas pessoas que esquecem, passou do prazo, o que fazer? Quando já passou, tem como voltar atrás? E aí? Não tem problema algum, ela vai pagar uma multa que é R$ 167, né, sobre
sobre o imposto entregue fora do prazo, só que existe uma multa que é 1% ao mês sobre o imposto devido. Essa multa, depende do imposto a pagar que ela tem, pode ser uma multa pesada. Né? Em cima do imposto devido. Imposto devido, né? Nossa, então aí fica pesado. E a gente que não é da área, né? A gente imagina imposto de renda, já pensa que tem que fazer muitas contas, é muito difícil. Tem regras aí, tem dicas para facilitar quem não entende nada? Tem. A declaração ela foi feita para a pessoa física fazer, né? Sem a necessidade de procurar terceiros. Mas se tiver alguma situação mais complicada, como uma herança, uma mudança muito grande no patrimônio, investimentos, ele procura um profissional, né? Um profissional da contabilidade que ele vai ter mais certeza e mais segurança sobre aquilo que ele vai fazer, porque o profissional também tem a corresponsabilidade. E nessa descoberta, né, de tentar saber mexer e tal, tem muitos erros que a gente comete. Quais são os mais frequentes? Sim, o que acontece muito, as pessoas colocam os dependentes como despesas dedutíveis e esquece que os dependentes às vezes recebem uma bolsa, uma pequena remuneração e não coloca o rendimento do dependente. E aí acaba indo para a malha, porque ele tem que, se colocar o dependente e o dependente tiver remuneração, ele tem que colocar a remuneração do dependente também, senão tem que declarar o dependente à parte. E os aposentados, tem alguma coisa difere para eles? Bárbara, sabe o que tem acontecido nos últimos anos? A Previdência não tem mandado os informes de rendimentos dos aposentados. Então a gente tem que pegar o número do benefício, entrar lá no site da Previdência e pegar o informe de rendimentos. Os aposentados até 65 anos, eles têm que oferecer a tributação, aquele rendimento que eles recebem tributado. Acima de 65 anos, eles têm um limite de isenção. Até 25 mil reais, se não me falha a memória, eles já são isentos. O que eles recebem acima disso, eles são obrigados a oferecer a tributação. Nivaldo, muito obrigada pelos esclarecimentos. E quem ainda não declarou, é só entrar no site da Receita Federal até o dia 28 de abril.